Olá! Se há uma instituição que pode representar melhor a finalidade do direito de realizar a justiça social, essa instituição é a Defensoria Pública. É a Defensoria que exerce o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita previsto na Constituição Federal. A missão dela é prestar orientação jurídica e defender as pessoas com menos recursos financeiros. Veja o trabalho da Defensoria Pública do Maranhão e outros destaques na edição de hoje. O papel da Defensoria no sistema de justiça e perante a sociedade. Os números de atendimento, os projetos e a abrangência do órgão. Corregedores da Justiça, Defensoria e Ministério Público se reúnem com juízes, defensores, promotores, advogados e a população da região tocantina do Maranhão para conhecer a realidade e dificuldades nas comarcas do lugar. Todo município com unidade de saúde que realize a partir de 300 partos por ano, agora tem que ter postos avançados de registro civil. Regulamentada a prática de 65 atos judiciais diretamente por secretários judiciais e servidores da Justiça de primeiro grau. Entre eles, intimações, solicitações e juntadas. A ampliação do processo judicial eletrônico. Os atos nas unidades competentes para julgar medidas protetivas de urgência e ações da infância e juventude agora são feitos exclusivamente de forma eletrônica. Aqui no estúdio, quem vai falar sobre a atuação da Defensoria Pública do Maranhão é o Defensor Público Geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos. Tudo isso agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. A Defensoria Pública tem como missão garantir à população assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial, prestando orientação e defesa em todos os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual. E para falar sobre a atuação da Defensoria Pública do Maranhão, hoje recebemos o Defensor Público Geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos. Seja muito bem-vindo, defensor. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Alberto, explique para os nossos telespectadores qual o papel da Defensoria no sistema de justiça e perante a sociedade também. Incumbe a Defensoria Pública promover o acesso à justiça de pessoas necessitadas. E de acordo com a lei, pessoas necessitadas são aquelas que, em regra, percebem um valor remuneratório mensal de até 3 salários mínimos. A renda per capita daquela família, ela gira em torno de meio salário mínimo. Isso em regra. Sem falar que a Defensoria Pública ela também atua em favor de classes vulneráveis, como, por exemplo, idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Então, a Defensoria Pública ele é o órgão, de acordo com a Constituição, de promover assistência jurídica integral e gratuita aos vulneráveis e aos hipossuficientes. Defensoria, o Estado do Maranhão é um estado considerado grande, né? Território muito grande, tem 217 municípios. Eu queria que o senhor explicasse como é a abrangência hoje da Defensoria no Estado do Maranhão. Hoje a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, ela ocupa apenas 35% das comarcas. Hoje nós temos 113 comarcas, porém a Defensoria Pública está em apenas 39, assambarcando aí apenas 80 municípios, porque nós temos que considerar os termos judiciários. Então, como você bem disse, a Defensoria Pública, hoje o Estado do Maranhão tem 218 municípios e a Defensoria Pública só está em 80, demonstra que a instituição ela precisa crescer, ela precisa se capilarizar cada vez mais para que principalmente a população carente tenha um instrumento de cidadania, tenha uma forma de buscar os seus direitos. Então, daí a importância do crescimento institucional da Defensoria Pública, sobretudo diante da emenda número 80 de 2014, uma emenda constitucional que determina que aonde tenha uma unidade jurisdicional, aonde tenha uma vara judicial, tenha que ter um defensor público. E com prazo isso até 2022. Aqui no estado do Maranhão nós precisamos avançar bastante para chegar a esse número, uma vez que 65% das comarcas ainda não tem Defensoria Pública do Estado. Doutor Alberto, nós sabemos que o senhor assumiu o cargo em junho deste ano.
Quais as principais metas e prioridades para a sua gestão durante esse biênio? O principal desafio hoje da instituição é promover a interiorização, é fazer com que o maior número de comarcas, o maior número de municípios sejam assambarcados pelo serviço de assistência jurídica promovido pela Defensoria Pública do Estado. E nos locais em que há Defensoria Pública, nós queremos traçar uma metodologia que priorize a solução administrativa do conflito, que priorize a conciliação. Isso faz com que o assistido tenha acesso a direitos de uma forma mais célere e eficiente. Além disso, é importante frisar que se trata também de uma política institucional, o fomento do defensor público nas atuações coletivas. A Defensoria Pública, a despeito da sua insuficiente estrutura de pessoal, da falta de capilaridade do interior, ela tem um dos dois prêmios Inovare, que é um dos maiores condecorações da justiça brasileira. E apenas 3 defensorias públicas no Brasil todo que é bicampeã do prêmio Inovare. Então, a Defensoria Pública sempre teve uma tradição aqui no estado do Maranhão de atuar coletivamente, de atuar próximo à comunidade. Então, essa diretriz, esse fomento institucional será uma das características de nossa gestão. A gente quer incentivar o defensor a ficar próximo da comunidade e atuar coletivamente. Ao ficar próximo da comunidade, ele consegue identificar as principais necessidades, aquelas necessidades mais prementes, fazendo com que ele possa atuar de uma forma mais cirúrgica, de uma forma mais eficiente. E por falar nisso, doutor Alberto, vocês assinaram, a Defensoria assinou recentemente um termo de cooperação com o Judiciário na área de família. Exatamente. Na capital, exclusivamente, a Defensoria Pública, desde 2010, ela tem uma metodologia de atuação na área de família. Hoje, a área de família é um dos maiores carros-chefes da Defensoria Pública. É prioridade. Porque muitas pessoas procuram a Defensoria Pública para pleitear alimentos, guarda, divórcio, curatela. Então, muitas dessas demandas, elas, em regra, na Defensoria Pública, atualmente, elas eram judicializadas. Porém, com a assinatura do termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, a nossa meta é, o assistido chegar à Defensoria Pública, nós tentarmos uma conciliação. Então, nós mandaríamos esse assistido para o SEJUSC, Núcleo de Conciliação da Família, no Fórum, e esse trabalho seja também acompanhado pela Defensoria Pública, e caso não haja um acordo, uma solução sobre aquele conflito, o defensor já estará na retaguarda para minutar uma petição inicial. Portanto, a gente está inserindo uma nova metodologia de atuação que visa a composição, a solução administrativa do conflito, visando assim reduzir a judicialização e promover o acesso a direitos de uma maneira mais célere e eficiente. Portanto, esse termo de cooperação é de grande valia. A gente agradece ao Tribunal de Justiça por essa sensibilidade, principalmente com a população carente. E eu tenho certeza que essa parceria irá contribuir muito para uma sociedade mais justa, uma sociedade que prima pelo acesso a direitos da população carente. Bom, e daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais assuntos aí sobre a Defensoria, e para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, ligue para o 0800 707 1581 e fale com o Telejudiciário. A ligação é gratuita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não esqueça, 0800 707 1581. E um provimento assinado pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, determina que todos os municípios do Maranhão com estabelecimentos de saúde que realize a partir de 300 partos por ano devem possuir instalados postos avançados de registro civil. A medida considerou principalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que é consolidado a partir do registro de nascimento enquanto direito fundamental de todos os cidadãos. A instalação dos postos avançados de registro civil ocorrerá conforme cronograma elaborado pela Corregedoria. Você pode saber mais acessando o site da Corregedoria www.tjma.jus.br/CGJ. No próximo bloco, uma iniciativa que reuniu corregedores de vários órgãos, com juízes, defensores, promotores, advogados e a população, para conhecer a realidade das comarcas da região tocantina do Maranhão.
E o defensor público-geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos, vai explicar quais são as áreas mais procuradas na Defensoria e os números de atendimento. É depois do intervalo. Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia, já está de volta, conversando com o defensor público-geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos. Doutor Alberto, quais são as áreas mais demandadas da Defensoria Pública do Estado? Atualmente, principalmente aqui na capital do Estado, a área mais demandada é na área de família. Então, quando a gente fala em área de família, a gente pensa em ação de alimentos, investigação de paternidade, guarda, divórcio. Então, essas são as demandas que são as mais procuradas hoje na instituição, como um todo. Agora, como tem sido o número de atendimento, por exemplo, nos últimos anos, o senhor tem conhecimento? O senhor está chegando agora, mas deve ter conhecimento, né, dessas demandas com relação a essa questão. Para se ter uma ideia, a Defensoria Pública no ano de 2017 promoveu 427 mil atendimentos e fez mais de 57 mil peticionamentos. Então é um número alto, o número de atendimentos, e o número de peticionamentos também é muito alto. Então a nossa meta com esse novo enfoque na conciliação é diminuir os peticionamentos judiciais e resolver mais as demandas. Agora, ainda tem gente que não conhece o papel do defensor? Isso aí a gente enfrenta essa dificuldade, infelizmente. Eu tive a oportunidade, antes de assumir a gestão, de ser o coordenador do ônibus do escritório da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Esse ônibus do escritório, ele se dirige até comunidades carentes, aqui na capital, para promover atendimentos jurídicos e focados também na conciliação. Nós conseguimos esse ônibus do escritório por meio de um convênio com o Ministério da Justiça. E ao chegar nas comunidades, a gente reparava muito isso. Parava-se o ônibus e eles perguntavam, esse ônibus aqui é da Defensoria Pública, a Defensoria Pública serve para quê? Então a gente passou a inserir também nessas atuações do ônibus algumas palestras, e antes das palestras nós encaminhávamos representantes para que pudesse sensibilizar a população, informar e dizer para que servia a Defensoria Pública. Então a gente enfrenta muito isso, por conta disso a gente está intensificando as nossas participações nos meios de comunicação para tentar difundir cada vez mais quais são os serviços ofertados pela instituição. Doutor Alberto, vocês sempre investiram nessa política nacional de tratamento adequado de conflitos, na conciliação, na mediação? Não existia até o presente momento uma política institucional fomentando a conciliação. O que existia na Defensoria Pública, alguns núcleos, a exemplo do núcleo do consumidor, no qual eu pertencia, e alguns núcleos do interior, por conta própria, eles aplicavam alguma metodologia de conciliação. Só que o que a gente quer agora é trazer uma padronização e que seja uma política uniforme, focada no incentivo da conciliação. E a gente dá mais uma paradinha na entrevista com o defensor público-geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos, para falar de uma iniciativa inédita. Pois é, os corregedores gerais da Justiça, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Maranhão reuniram-se com juízes, defensores, promotores, advogados e com a sociedade civil da região tocantina do Estado para conhecer de perto a realidade e as dificuldades dos serviços judiciários nas comarcas da região. A reunião inédita foi realizada no Fórum de Imperatriz, com o objetivo de aprimorar os trabalhos das instituições que atuam na defesa dos direitos dos cidadãos. No evento, os corregedores esclareceram algumas situações apresentadas durante os 2 dias de debates, afirmando que os pedidos, sugestões e reclamações serão levados ao conhecimento dos demais membros do Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da Justiça e Defensoria Pública Estadual. E mais um provimento da Corregedoria-Geral da Justiça regulamentou a prática de determinados atos judiciais diretamente pelos secretários judiciais e servidores da Justiça de primeiro grau. O documento enumera 65 atos que podem ser executados pelos servidores, como determinadas intimações, solicitações e juntadas.
O objetivo é conferir maior celeridade aos processos judiciais, com a delegação de atos sem caráter decisório, agilizando a tramitação e oferecendo maior segurança aos advogados, juízes e partes dos processos. Depois do último intervalo, a gente vai falar sobre a tramitação e prática de atos processuais nas unidades que julgam medidas protetivas de urgência e ações da infância e da juventude. Tem novidade e você vai ver daqui a pouco. E o Defensor Público-Geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos, vai falar sobre os projetos da Defensoria. O intervalo é rápido, já já a gente volta. Justiça Cidadã já está de volta, entrevistando o Defensor Público-Geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos. Doutor Alberto, quais os principais projetos já implementados pela Defensoria em benefício da população que necessita da assistência jurídica gratuita? A Defensoria Pública, ela foi condecorada, como eu disse anteriormente, por 2 prêmios Inovare. E um deles, o primeiro deles, no ano de 2014, ele facilitava a regularização de registro público de pais que até então não reconheciam os filhos. O que acontecia muito? Os filhos, às vezes, querendo visitar os pais na unidade prisional, eles eram impedidos porque não tinham como comprovar que ele era filho do detento, porque o detento ainda não havia reconhecido, não havia feito o reconhecimento da paternidade. E se deparou com vários casos idênticos. Então, diante disso, o que o defensor, à época, os defensores Gabriel Furtado e Joaquim Gonzaga fizeram? Eles criaram um fluxo de forma que o reconhecimento espontâneo de paternidade era feito na própria unidade prisional. E com isso era feito o registro público na certidão de nascimento daquele filho. E aí permitia a visita dos filhos até a unidade prisional. Esse trabalho, essa facilitação e reconhecimento da paternidade, ele também será replicado agora para todos os núcleos da Defensoria Pública. Além disso, somado a isso, a gente sabe que é um problema crônico, principalmente aqui na capital maranhense, sobre esgotamento sanitário. Muitas comunidades ainda convivem com o esgoto correndo a céu aberto. Então, em virtude disso, no ano de 2016, a Defensoria Pública ela criou um projeto chamado Defensores do Saneamento, no qual fez uma parceria com a instituição de ensino superior e eles vistoriavam vários bairros aqui da capital. Ao vistoriar o bairro e diagnosticar que aquele bairro não existia uma rede coletora de esgoto, não existia um serviço adequado de saneamento básico, fazia as propugnações junto aos órgãos responsáveis. Às vezes a CAEMA, quando o problema era esgoto, às vezes era o próprio município, quando o problema era a galeria pluvial. Então, com base nisso, a Defensoria Pública conseguiu melhorar a vida de várias comunidades aqui na capital. A exemplo do Codozinho, da região do Lira. Depois da atuação da Defensoria Pública, houve a instalação da rede coletora de esgoto. Essas ações foram coletivas? Ações coletivas? Foram ações coletivas. Não foi individual, né? De um morador apenas daquele bairro? Não, o morador ele vai e procura. Então a gente percebe que a demanda é muito maior do que um problema individual trazido pelo assistido. Então, diante disso, a gente criou um fluxo para atuar em vários bairros. Tem um caso foi muito repercutido também, da Rua da Felicidade, que é chamada também Rua da Vala, no João Paulo. Ali a situação está para melhorar, porque a CAEMA, após a atuação na Defensoria Pública do Estado, já está instalando a rede coletora de esgoto. E tão logo seja instalada a rede coletora de esgoto, foi feito um acordo judicial com o município para que implemente melhorias ali naquela comunidade, de forma que será toda pavimentada e não existirá mais aquele esgoto correndo a céu aberto. Porque o esgoto vai pela rede coletora e como vai ser pavimentado, vai ficar só a galeria pluvial por baixo. Então, é um projeto que visa dar condições mínimas para a população de saneamento básico. Além disso, nós temos outros projetos no interior do estado também voltados para a conciliação. A exemplo da Defensoria Pública de Lago da Pedra. Eles criaram medidas simples, mas com bastante repercussão. Eles criaram um grupo no WhatsApp com todos os secretários municipais, incluído também o prefeito. Então, toda a demanda relacionada à Fazenda Pública Municipal, os defensores fazem essa propugnação no grupo do WhatsApp e o índice de resolutividade é de superior a 80%. Então, essas ações isoladas de algumas defensorias,
A nossa ideia é fazer com que ela seja institucionalizada e replicada nos outros interiores. Olha só, Eder, que índice maravilhoso, né? Um índice Pois bem é. elevado, 80%. E interessante, né? Utilizando a tecnologia como uma ferramenta, inclusive. Como né? aliada, né? Como aliada. Processo. Doutor, eu gostaria de saber quais são os principais projetos que estão em andamento, né, já para a sua gestão e o objetivo desses projetos. Eu acho que o principal desafio hoje da Defensoria Pública é estruturar minimamente a carreira. Hoje o defensor público, principalmente no interior, ele não tem um quadro de apoio, ele não tem sequer um assessor do próprio núcleo. Então é o próprio defensor que se manifesta processualmente, vai nas audiências, atende a população, ele realiza os peticionamentos, então tudo se concentra na pessoa do defensor. Isso acaba prejudicando, inclusive, o serviço que é ofertado ao assistido e é o assistido de baixa renda, que precisa Existe tanto... uma assessoria para dar suporte ao defensor? Atualmente não existe, em regra não há. Então a gente está trabalhando junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo, para que a gente consiga melhorias no quadro de apoio. Isso repercutirá, com certeza absoluta, na melhoria dos serviços prestados. Porque com esses assessores jurídicos, eles poderão ter uma estrutura que visa a composição, a solução administrativa do conflito, que priorize a solução administrativa do conflito e evite a judicialização. A judicialização, ela não é boa para ninguém, não é boa para a parte, porque às vezes demora demais para ter a demanda resolvida. Não é boa para o judiciário, porque traz custos, não é boa também para o defensor, que ele poderia estar envolvido numa demanda da comunidade e tem que se dirigir até o fórum por conta de uma demanda judicial. Então a nossa ideia é racionalizar isso, é fazer com que haja uma solução administrativa dos conflitos, o defensor fique próximo da comunidade e seja protagonista nas ações coletivas. Antes das considerações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida, gostaria que o senhor respondesse. O defensor público pode dizer não para um atendimento a um cidadão? Quando aquele assistido, ele traz uma demanda que não tenha procedência, uma demanda que não tem nenhuma consonância com as legislações vigentes, ele pode negar o atendimento. Isso faz parte do trabalho dele, a assistência jurídica. Então, a assistência jurídica, às vezes, não é falar assim, olha, eu vou ingressar com ação judicial. É orientar. Esse tipo de pleito que o senhor está fazendo ao defensor, ele não tem guarida constitucional, não tem guarida legal e que, por consequência disso, não há nenhuma possibilidade de nós levarmos isso à frente. Então, isso faz parte da orientação jurídica que cabe ao defensor. E também, lembrando, deixando claro, que a Defensoria Pública, ela atende os hipossuficientes e os vulneráveis. Então, ela pode negar também atendimento para aquelas pessoas que não são consideradas hipossuficientes nem estão em condições de vulnerabilidade. Certo. Doutor Alberto, então, muito obrigada pela sua participação em nosso programa Justiça Cidadã. Suas considerações finais, por favor. Para a gente é um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição. Quero aproveitar esse canal para elogiar as medidas da Corregedoria do Tribunal de Justiça, principalmente do combate à erradicação do subregistro, uma vez que, ao estabelecer que nos locais do estado do Maranhão, que tenha mais de 300 partes, tenha um local que possa registrar, isso vai direto no problema. Hoje, a gente se depara com a realidade de que muitas famílias, muitas pessoas do estado do Maranhão ainda não têm um registro. A partir do momento que não tem um registro, ele fica inapto para pleitear qualquer direito relacionado à sua cidadania. Então, o início da cidadania é realmente esses documentos. Então, parabenizar por essas iniciativas, outras iniciativas também que a gente percebe que visa dar uma maior efetividade à prestação jurisdicional, como a delegação de atos aos secretários judiciais. Então, a Defensoria Pública, enquanto órgão que integra o sistema de justiça, ela só tem a agradecer por essas medidas relevantes que a Corregedoria tem implementado para um melhor serviço ao jurisdicionado. Ok. E você também quer saber mais sobre algum assunto da Justiça? Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 988804461. E para encerrar, o Poder Judiciário está ampliando a implantação do processo eletrônico no Maranhão. Desde o dia 16 de julho, a tramitação e a prática de atos processuais nas unidades de primeiro grau, competentes para julgar medidas protetivas de urgência e ações da infância e juventude, estão sendo feitas exclusivamente de forma eletrônica, sem uso de papel. A ampliação
se deu por meio de portarias conjuntas assinadas pelo presidente do Tribunal de Justiça e pelo Corregedor-Geral da Justiça para as unidades que já utilizam essa tecnologia de informatização do processo judicial. A virtualização inclui a Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar e a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Imperatriz, assim como a segunda Vara do Termo Judiciário de São José de Ribamar em relação às medidas protetivas de urgência. O plantão judicial da comarca da Ilha de São Luís também passou a funcionar de forma eletrônica. Inicialmente, as demandas endereçadas ao plantão cível estão sendo feitas por meio do PJE e as de natureza criminal continuam sendo entregues em papel diretamente no Fórum do Calhau. Agora chega ao fim essa edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Sábado que vem tem mais, ao meio-dia. Com reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Um abraço, até lá. Tenha uma ótima semana.